Será que pagar convênio médico hoje em dia vale a pena? Ou será que faz mais sentido guardar esse dinheiro e pagar particular só quando precisar? Tipo assim, precisei de uma consulta, vai lá e paga. Precisei de um procedimento, uma colonoscopia, uma endoscopia, uma cirurgia, vai lá e paga particular. Ou quando precisar de uma internação. Porque muita gente pensa, Puxa, eu tô pagando R$ 600 por mês, eu quase nunca uso convênio. às vezes deixar esse dinheiro investido e usar só quando aparecer um problema faça mais sentido. E essa é uma dúvida legítima, principalmente se você é jovem, saudável e não tem nenhuma doença. E hoje, eu, que sou um médico, vou te responder com base em duas histórias reais. Uma que ocorreu comigo, que tem o convênio, e outra que aconteceu com um amigo meu, que é médico, e precisou passar por uma emergência e não tinha convênio. E eu vou te trazer valores reais aqui, de quanto eu pago de convênio, de quanto custou o meu procedimento, de quanto custaria o procedimento que ele fez se ele tivesse que pagar particular. E quanto custa mais ou menos para ter um convênio hoje em dia. E colocaremos juntos, eu e você, na ponta do lápis, se vale ou não a pena ter um convênio hoje em dia. Eu me chamo Kaique Ribeiro, sou médico clínico e eu atendo unicamente no SUS. Então eu conheço bem a realidade em que nosso sistema público de saúde vive. Porque afinal de contas, o meu objetivo aqui hoje é que você tome a melhor decisão em relação ao seu dinheiro e à sua saúde. Desde que ocorra um problema mais simples com você, desde uma dor no ombro até uma emergência, um AVC, um infarto, ou que você precise, Deus o livre, de uma UTI. E pagar um convênio foi um questionamento que eu me fiz logo quando eu me formei. Puxa, será que vale a pena? Tudo começou com o primeiro caso real, que foi o do meu amigo, que tinha 37 anos, era médico, já tinha juntado uma grana boa e não tinha convênio. Ele já tinha formado fazia 5 anos. Então, numa noite de segunda-feira, o telefone toca, mais ou menos umas 10 horas da noite, quando ele me ligou e falou assim: Kaique, cara, eu comecei aqui com uma dor abdominal, que é bem na localização do apêndice, e eu tô de plantão aqui na UPA, passei com um colega nosso e ele também acha que talvez possa ser apendicite. Ora, meu caro, o tratamento de apendicite é cirúrgico. Então não tem muito pra onde correr. Aí tudo bem, né? Vai ele para um hospital público para poder fazer uma tomografia, passar com um cirurgião, e eles confirmaram através da tomografia que era um apendicite. E ali no hospital ele tentou encontrar algum conhecido, né, para ver se tinha alguém que trabalhasse lá, que pudesse ajudar um pouquinho mais nesse processo, e não tinha ninguém. Puxa, já era tarde da noite. A cirurgia era só amanhã de manhã. E provavelmente a cirurgia seria aberta, porque por vídeo eles só faziam em alguns dias, e o dia que ele precisaria fazer a cirurgia não seria o dia que teria vídeo. Então logo a cicatriz da cirurgia seria maior. Enquanto ali ele esperava, ele estava sozinho, estava internado em uma poltrona enquanto esperava um leito, porque o hospital estava lotado e não tinha vaga. Ele estava em um hospital grande da Zona Sul. Aí foi passando ali, né? No final das contas ele acabou conseguindo fazer a cirurgia por vídeo nesse hospital. Porém, ele teve uma complicaçãozinha e teve que ficar um pouquinho mais de dias internados do que de costume. Tudo deu certo, mas ele me contou que ele passou um dos piores dias da vida dele, justamente por essa sensação de abandono, por estar sozinho, estar num serviço que está completamente lotado e não tem vaga, e você não sabe como que vai ser essa cirurgia, que ele precisava fazer esse procedimento e não tinha convênio. Mas quanto será que custaria uma cirurgia de apendicite no particular? Ele até tentou olhar os preços, né, mesmo quando estava internado ali para poder fazer particular. Mas como já era tarde, era difícil de cotar, de fazer todos os trâmites, então acabou que ele fez naquele hospital público mesmo. Mas depois na semana a gente acabou olhando os custos também, então ficaria mais ou menos assim para você ter uma ideia. Os custos aproximados, tá? Isso varia de hospital para hospital, então honorários do cirurgião, honorários do anestesista, o aluguel da sala de cirurgia, a tomografia que talvez ele precisasse repetir nesse hospital, os materiais cirúrgicos, as medicações e a internação, considerando que ele ficaria internado de 2 a 3 dias, se tudo ocorresse bem. Então, nós chegamos aí numa média de R$21 mil. E essa é uma média de preço considerando bons hospitais. Não são os mais tops, mas são muito bons também. Mas quanto custaria um convênio na idade dele se ele estivesse contribuindo desde quando ele estivesse formado? Aí nós temos os valores do Sul América, que é um bom convênio, que acaba refletindo a média da maioria dos convênios que tem aqui em São Paulo, que são bons também. Temos aí enfermaria e apartamento. Enfermaria é onde você acaba dividindo o quarto com mais pessoas, uma média de R$900 a R$1.200. E se fosse apartamento,
que é só você exclusivamente no quarto. O preço varia de R$ 930 a R$ 2.700. Puxa, bem mais caro, né? E levando em consideração o tempo dele de formado, que são 5 anos. Quanto que ele teria gastado nesses 5 anos se ele tivesse contribuído com o convênio? Em 5 anos, ele teria gastado um total de R$ 56.460. E se você fosse guardar e quisesse investir esse dinheiro com juros, com 10% ao ano, você teria aí mais ou menos R$ 62.100. Levando em consideração que ele pegou o plano mais barato da enfermaria, R$ 941 por mês. Só que tem um detalhe, a cirurgia dele complicou. E ao invés de ele ter ficado internado durante 2 a 3 dias, ele precisou de 6 dias de internação. Então o valor muda. Então ele teria gastado uma média de R$ 26.500 no total, que abatendo com todo esse tempo de contribuição dele, corrigido por juros, sobraria um total de R$ 35.600. E ele ainda estaria no lucro. E esse foi um cenário ruim, né? Acabou complicando um pouco, mas nada é tão ruim que não possa piorar. E se ele precisasse de uma UTI? Supondo que ele ficasse internado uns 20 dias na UTI, mais o procedimento que ele fez, sei lá, teve uma infecção muito importante, precisou ser entubado, precisou de cuidados, né, de terapia intensiva. Então nós teremos os custos aí. Os custos que a gente já conhecia, do cirurgião, anestesia, e da internação, da UTI, que é uma lapada. E no total, nós temos o valor de R$ 96.000. Então, o que será que vale mais a pena? Economizar a grana e investir ou pagar um convênio? Porque, nesse caso aí, o que acontece é isso. A grana que ele tinha era esse valor versus o que ele gastou. E calculando isso, ele teria um saldo negativo de R$ 33.800. E lembro a você que quando a gente fala de procedimentos, o céu é o limite. Às vezes o paciente precisa acabar fazendo um procedimento que é muito específico, que só tem em um determinado local, que vai precisar de um determinado equipamento, que às vezes é importado. Então tudo isso vai corroborando para o aumento da sua conta final. E ele acabou fazendo o melhor convênio que ele podia enquanto estava internado naquele hospital público que ele fez o procedimento. E o meu caso foi o seguinte, eu já vou te falar, mas se você não deixou aquele like ainda, vou te pedir para curtir o vídeo, se inscrever no canal, para você não perder nenhum tipo de conteúdo sobre medicina que eu faço para você, que pode te ajudar em algum momento da sua vida e pode mudar todo o curso dela. Eu sofro de uma dor cervical já faz 2 anos mais ou menos, e eu tenho dor todos os dias, desde quando eu acordo até quando eu vou dormir. É uma dor tão forte que às vezes ela me incapacita. Então eu tô fazendo alguma coisa, preciso parar, tomar um remédio, deitar. E eu já fiz fisioterapia, já fiz infiltração, continuo fazendo fortalecimento, já fiz acupuntura e recentemente eu fui tentar fazer uma risotomia, que é um procedimento que a gente faz em centro cirúrgico, que precisa de anestesista, que precisa de uma cânula de radiofrequência. E aí eu pedi a liberação do meu convênio para poder fazer esse procedimento. Só que leva algum tempo para ele liberar. No meu caso foi 1 mês, mas poderia ter sido mais. Como eu não sabia quanto tempo ia demorar, eu pedi para o meu médico a me passar o valor particular, para saber quanto seria se eu fosse pagar do meu bolso. Vai que é baratinho, né? E aí ele me mandou os valores. Então os custos, hospital e anestesista, R$ 10.900, a cânula de radiofrequência, R$ 3.000, os honorários do meu médico, o valor total de R$ 16.400. E assim, tudo de um bom hospital, apartamento. E aí eu falei, puxa, não tô com tanta dor assim também, né? Dá pra esperar um pouquinho mais. Então eu esperei o convênio, liberar o procedimento, eles liberaram em 1 mês. Mas olha só, o valor que o convênio gastaria comigo, porque esse valor vai ser repassado para o convênio, e fora todos os procedimentos que eu já fiz, né? Fisioterapia, infiltração, outras coisas que eu nem coloquei aqui na conta. E quanto que eu, Kaique, gastei, quanto que eu paguei para o convênio durante esses 4 anos. Então eu comecei pagando ali em torno de R$ 630 por mês. Ele foi ajustando o valor, tem reajuste anual, e hoje eu pago R$ 940. Mas na média, nesses 4 anos, R$ 800 por mês em 4 anos. No total, eu dei para o convênio R$ 38.400. Se você fosse investir esse dinheiro, com juros, 10%, corrigido, R$ 42.200. Se você pegar esse seu valor investido e abater o procedimento que eu fiz, vai te sobrar R$ 25.800, ou se fosse para o convênio, ia ficar para o convênio. E contando que eu não tive nenhuma emergência, eu não precisei de uma UTI, não precisei de nenhuma cirurgia, igual o meu amigo que retirou o apêndice. E assim, o meu plano é apartamento, é um dos melhores de São Paulo, mas poderia ser um mais simples e já me ajudaria muito. Porque naquele convênio que nós contamos, Sul América, daria uma média aí, na minha idade, de R$ 667 por mês. E eu sei que nem todo mundo pode ter condições de pagar um convênio. Se você pegar aí pessoas que ganham um salário mínimo,
puxa, é uma parte muito considerável da renda dela. Ou até pessoas que ganham um pouquinho mais, R$ 2.500, R$ 3.000, ainda assim fica pesado e eu entendo isso. Mas talvez daqui a um tempo você consiga receber uma promoção ou você mude de emprego e tenha um acréscimo importante no seu salário. E aí sim, talvez ter um convênio seja algo que você consiga ir direcionando e colocando em um dos seus principais objetivos. E existem vários convênios que são muito mais em conta também. Então tem a Intermédica, tem a Alice, que é um convênio novo que muitos amigos meus têm e gostam. A MedSenior, que é um convênio que eu inclusive pago para meus pais, que tem um custo muito mais reduzido. Meu pai tem 57 anos, minha mãe tem 56, e eu pago mais ou menos R$ 600 por mês para eles. Porque um dia que eles precisarem, e a única certeza que eu tenho é que um dia eles vão precisar, que eles possam ter acesso e sem passar tanto perrengue. E claro que pagar convênio para os pais, puxa, é uma realidade que nem todo mundo tem. E é super compreensível. Mas pagar convênio para você, ou para sua esposa, ou para o seu filho, vale a pena ou não? Escreve aqui nos comentários, escreve a sua opinião também, eu quero ouvir a sua opinião e estou super aberto para ouvir ela. E sem sombra de dúvidas, vale a pena ter convênio hoje em dia, mesmo não sendo o mais top, nem precisa ser, pode ser uma enfermaria, o mais em conta. Eu transfiro muitos pacientes para vários hospitais públicos aqui de São Paulo. Existem cenas que eu não consigo traduzir para você, de como um ser humano pode ficar tão desassistido, jogado no corredor, em uma maca, atravessado, abandonado, por falta de espaço, por falta de leito, internado. E essa é a minha forma de transmitir a você o melhor que eu posso como médico clínico. E se esse vídeo fez sentido para você, manda ele para alguém que precisa refletir sobre isso, para alguém que você ama, se importa. E pode ser que ele seja um empurrãozinho rumo à saúde dessa pessoa. E se quiser, eu posso fazer vídeos com dicas de como escolher um bom plano, como não cair em ciladas. Se você quiser, escreve aqui nos comentários para eu saber qual tipo de conteúdo eu faço, se você quer que eu fale sobre esse assunto também. Um grande abraço e até a próxima.